Este podcast tem o apoio das Óticas Lab. Olá! Esta semana temos teatro musical, não é que parva? Uma das minhas grandes paixões de infância. Eu era daquelas crianças que ia à net procurar aquelas gravações muito sketchy e ilegais que as pessoas faziam dentro dos teatros. E cresci a ver todas e mais algumas as peças da Broadway. E ter hoje aqui Cici Martins, para mim é quase um full circle moment. Eu conheci a Cici há uns anos e tenho assim este pequeno encanto por ela, porque é uma mulher extremamente talentosa que abdicou de um contrato de sonho na Broadway, como ela própria diz, para vir viver esse sonho em Portugal. E não é que conseguiu, pois é. Pensei numa personagem de um musical e ela provavelmente já o fez. Bem, isto são tudo coisas que podem ouvir neste episódio do É que Parva. Muito obrigado por ouvirem e aqui está o quarto episódio. Muito obrigado. Que loucura tenho eu! Ai que parva! Um podcast de Filipe Brás. Hoje decidi começar isto de outra forma. Vou começar no tema, porque o meu nome é Filipe, e é Filipe com um I e não com um E. Porque com um E sou a F, não Fi. Obrigada! Eu que sou do Norte digo sempre Filipe. Tu dizes sempre Filipe. Sempre, mas toda a gente em Lisboa, né, dizem não é Filipe, é Filipe. Portanto, às vezes dou por mim a pensar, chamei Filipe àquela pessoa. Portanto, hoje posso Hoje chamar. podes. Não é mesmo Filipe. As pessoas é que, não sei porquê, não dizem, ninguém diz em Lisboa, mas nem dizem um I não é, dizem Filipe. Filipe. Como se fosse um Flip. chinelo. Flip-flop. Exatamente. Exatamente. E eu queria começar por aqui mesmo, pelo nome. Porque o teu nome artístico é Cici Martins. Não, repara, o meu nome artístico é Cici Martins por acaso, porque o meu nome é Sílvia. Uhum. E a verdade é que não começou por ser nome artístico, era uma alcunha desde pequenina. Ok. O que se torna engraçado é que hoje em dia as pessoas acham que foi uma decisão minha tornar o Cici Martins não nome artístico. Não, vem desde miúda. Eu tinha uma amiga de infância que me começou a chamar de Sílvia, Cici, pronto, acabou por ficar Cici durante muitos anos da minha vida. Depois chegou um ponto em que comecei a trabalhar e a GDA inscreveu-me como Cici Martins, portanto já não havia volta a dar. Já não havia volta a dar. Exatamente. Ok. Isto é incrível, porque eu achei mesmo que fosse propositado, Não, aliás. não. Aliás, eu acho que o Cici é um bocadinho artístico, mas sem dúvida que depois o Filipe Laféria, quando disse, você é Sílvia. Não, Cici é muito mais giro. Adorei o sotaque. Exato. Acabou por ficar, sem dúvida, pronto. Sim, incrível. Eu pensei na minha imaginação que fosse por causa de uma imperatriz, assim, uma coisa... Não, mas sabes? toda a gente brinca com isso, não é? Ai, pronto, mas não. Assim, uma coisa... É mais simples que isso. Vem de pequenina. Ok. Então vamos começar, talvez, se calhar, pela forma como nos conhecemos. Eu conheci-te num workshop da ACT, de teatro musical. Exatamente. Incrível, muito engraçado. Ainda me lembro hoje de tu mandares-me abrir a boca. E dizer que tu eras super radiofónico, não é? Sim, foi Lembras logo disso? a primeira coisa que disseste, sim. Vês? Aqui estou eu a cumprir. Aqui estás tu a cumprir a premissa. Exatamente. E conhecemos-nos nessa altura e desde logo fiquei fascinado contigo porque és efetivamente incrível na tua área. E noutras também serás certamente, nós aqui ainda não conhecemos. Na culinária sou, por acaso gosto muito. Gosto muito. Ok. E eu queria ir aqui a um espetáculo que fizeste gigante com o Laféria há pouco tempo, que foi o Lara Alves. Como é que foi fazer isto? Como é que esta Laura te caiu nos braços? Porque eu sei que o Filipe Laféria tinha, ou o Filipe, não sei como é que ele quer ser chamado, eu é com I. Exato. Não, ele tinha todo um elenco. Imagina, o espetáculo Laura já teve mais que uma versão. Ok. E acho que acabou por ser um bocadinho predestinado, ou pelo menos eu gosto de pensar assim. Acho que para cada um de nós alguma coisa nos está à espera. Eu sinto isso em relação à minha vida e aos que me rodeiam.
E sem dúvida que este Laura já tinha tido um elenco antes da pandemia, depois a pandemia acontece e o Filipe não conseguiu voltar com este espetáculo, depois retoma o espetáculo com outras atrizes, depois interrompe novamente os ensaios e começa a achar que tem que ir buscar alguém noutro sentido, pronto. E acaba por me contactar, embora ele já há muitos anos me tivesse dito, você é engraçado que você parece com a Laura, isto porque eu entrei no escritório dele há muitos anos, e ele tinha um livro da Laura no escritório dele, e ele comentou isso, ele disse, um dia você que adora dançar, porque ela também estudou no conservatório de dança, portanto, ele associou o facto de eu dançar muito, ser pequenina, baixinha, e ele na altura comentou, um dia você ainda vai fazer de Laura Alves. E é engraçado que a Laura andava assim no meu caminho há algum tempo, porque em 2014, acho eu, 13, 14, o António Pires, encenador, fez uma comédia, uma paródia musical, As 50 Sombras, de Grey. E na altura tinha ali era uma comédia, portanto, e eu não sei de que forma é que eu respondi ao ator, mas ele achou uma graça e ele disse, a mulher, tu parece a reencarnação da Laura Alves. E aquilo marcou-nos de tal forma que quando eu recebo convite, muitos dos meus colegas dessa peça mandaram-me mensagem dizendo, não acredito que o Pires, durante algum tempo o Pires chamava-me, Laura, anda cá. E depois, ao longo da minha vida, mesmo com a Maria Rueff deu o nome de Laura à filha dela, parece que foi aparecendo ali em pequenas coisas. E a verdade é que eu não me sinto parecida com a Laura, mas a minha mãe é chapada da Laura Alves. Tipo, olharmos para fotografias da minha mãe na juventude dela, podiam dizer que é Laura Alves. Portanto, percebo que haja aqui qualquer coisa físico. Então não te caiu nas mãos, foi aparecendo até o aparecer Filipe definitivamente. Obrigar-me, porque eu infelizmente dei-lhe 2 vezes o não, a dizer era impossível, eu estava a ensinar o Aladino no Gelo, portanto eu tinha já o meu ano completamente fechado e foi uma proposta de última hora, foi assim, e eu disse não, ele vá para casa, vá pensar, vá ler o guião, portanto ele também não me deixa desistir e sem dúvida a pessoa que tenho ao lado, que é o Ruben Madureira, não é? Disse não, isto é um desafio para ti, tu és maluca, vais ter que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo, se for possível. Desenrasca-te. E pronto, e um ano depois, cá estou eu para contar a história. Sim, porque o Laura cresceu bastante, foi à Figueira da Foz, foi ao meu Porto, portanto acabou por fazer uma turnê muito bonita também e não deixou de ser um ano de um espetáculo português sobre uma história de uma das maiores atrizes, portanto acho que isso é bonito também vermos que não é só um espetáculo internacional que funciona no nosso país, mas uma coisa que é nossa, enraizado, que é a nossa história, também traz público ao teatro. Sim, e espetáculo este que poderia bem estar também acredito nisso, do mundo. Também acredito nisso. Só que as pessoas não conhecem a Laura Alves, não é? Mas passariam a conhecer. Sim, passariam a conhecer, eu acho que era ótimo. Neste espetáculo, tu fazes várias coisas que me encanitam um bocadinho. Porque tu viste eu a subir as escadas para chegarmos aqui ao estúdio, eu estava um pouco ofegante. Alguém tem que ir para o ginásio. Um bocadinho. Mas tu, neste espetáculo, saltavas à corda enquanto fazias sapateado. Enquanto cantavas. Era lançado ao ar, tipo cheerleading moments. É um bocadinho circense isto, não é? Eu acho que vou ter que salientar o Marco Messier, que é o coreógrafo do espetáculo, e que trabalha muitas vezes com o Filipe também, que é uma pessoa que eleva, assim como o Filipe, eu chamo-lhe um bocadinho louco ao Filipe Laféria, porque ele tem uma loucura e acredita que essa loucura tem que ser possível e viável. E por isso é que ele continua neste mundo dele, não é? Na criatividade, e a idade que tem mais energia que um elenco inteiro às 3 da manhã, se for preciso. E o Marco Messier também tem essa loucura, esse quê de loucura. E acho que o Messier aproveitou tudo o que eu sabia, embrulhou num presente, pôs-lhe um laço e eu tive que me desenrascar, portanto... E agora faz tudo ao mesmo tempo. E agora faz tudo ao mesmo tempo. Ao vivo. Ao vivo. Confesso que é preciso, eu acho que para teatro musical, eu já costumo dizer que é preciso ser-se um atleta de alta competição, sem dúvida. Nós temos que estar a 2h20 a entregar corpo e alma, fisicamente, psicologicamente, um papel, e ali era muito físico, era muito emocional, portanto acredito que um conjunto de pessoas
que, como eu, loucas, que se elevam a esse patamar, acho que depois o produto é um bocado assustador. É, não é? É um bocado esquizofrénico até, porque de repente estás a fazer de palhaço rico, palhaço Exato. pobre, de repente és um Charlot. charlot e de repente Exatamente. estás a chorar Exatamente. porque o Vasco Exatamente. andava Com a história, com as história histórias real. deles. Com as histórias Verdade. dele. E portanto, isto foi completamente surreal, este espetáculo. E foi durante este espetáculo que eu recentemente te pedi para participares num projeto meu. Sim. E eu fiquei ainda mais surpreendido. Como é que tu consegues fazer um espetáculo, e ainda por cima em dias em que tu fazias 2 espetáculos? Sim, eu lembro-me, foi à Nesses noite, dias? para aí à 1 da manhã estava-te a gravar isso, Exatamente. E muito gentilmente conseguiste ajudar-me a gravar um projeto que eu fiz. Como é que tu consegues fazer isto tudo ao mesmo tempo? Tu tens uma filha. não foi? Eu tenho uma filha. É assim, eu acredito mesmo que vocês, a próxima geração, tem que se mover de alguma forma e acredito muito nesta parceria, naquilo que eu puder contribuir, seja a dar aulas, porque eu vejo isso com os meus alunos, seja a fazer pequenas coisas como essa, que sejam de alguma forma boas para o vosso futuro. Eu não me importo nada. Esgota-me, é óbvio, não posso dizer que não, é sempre difícil aceitar tudo e estar a par de toda a gente. Depois tenho muitos alunos que me pedem ajuda, nem sempre consigo estar à altura de todos, é verdade. Mas tento, tenho isso dentro de mim, tentar. Sim, comigo foi impecável e agradeço-te o facto de teres sido tão generosa comigo nesse aspecto e por estás aqui hoje também, claro. Mas agora voltando à Laura Alves, há uma coisa muito engraçada na Laura Alves que tu fazias e que a Laura Alves fazia também. E que muitas cantoras, por exemplo a Simone também fazia muito na altura, Sim. Que era usar os R's. Os R's. E Eu os acho que L's. é uma característica da altura, mesmo no teatro, e acho que é bonito dar esta referência. A Laura teve momentos muito naturalistas na sua vida, mas da minha pesquisa e da forma como ela falava, ela metia os L's, era assim uma coisa engraçada. A Simone é uma coisa mais densa, mais pesada, também não é da mesma geração, mas há uma história para trás, eu acho que quando nós formos representados no futuro, alguém vai gozar muito com a nossa forma de falar. Portanto, é bonito pensarmos nisto. Portanto, eu acho que tinha que ir a esse pormenor e a esse detalhe. E estamos ali a representar uma época e uma geração artística. E o mais engraçado ao longo desse percurso de estudo que revisitei alguns descobri na altura por simpatia do Filipe que se deu uma drive cheia de peças de teatro da Laura. Pude Incrível. reconhecer o trabalho da Palmira Bastos, que toda a gente fala, não é? Nós não temos noção do que ela foi para o nosso país, mas é engraçado como todos estavam na mesma sintonia de texto falado, estes R's, estes L's, e de repente a Palmira estava à frente do seu tempo e era super natural, parece que foi retirado do nosso tempo. Sim. Ela, não sei explicar, mas é um bocadinho, eles estão todos a falar assim e ela chega meio um pano. Era super naturalista e daí ela ter sido grandiosa e é bonito olharmos para estas peças e vermos, uau, ela estava à frente do tempo dela. É engraçado isso, e só tomei essa consciência no estudo para a Laura Alves. E eu só estou a tomar essa consciência agora, porque nunca tinha pensado que, efetivamente, daqui a uns anos, as pessoas vão gozar com a forma de nós falarmos. Não é só aí, imagina, eu já vejo fotografias minhas com os meus primos, a minha família, ali no final dos anos 90, e tu já pensas, se calhar eu não devia ter vestido isto. Portanto, agora eu acho que estamos num tempo que daqui a 20, 30 anos, se calhar a 30, estaremos a ser representados com uma forma de falar diferente. Uma forma mais caricatural. Exatamente. Agora falaste em roupas que não usarias hoje, e isto faz-me lembrar um bocado o projeto que estás a fazer agora, o Rent. Porque, sejamos sinceros, o guarda-roupa é bastante de época. É bastante de época e tem muita roupa minha naquele elenco. Sério? Ai, não aguento. O mais engraçado, ainda ontem falei nisso, o vestido que eu uso no segundo ato, um vestido por cima de uma calça de cabedal, foi comprado ali no ano 2000 aquele vestido numa azul feira. É teu? É meu. Portanto, é meu e foi comprado numa feira em Nova Iorque. Portanto, é bonito, é um full circle moment. Portanto, sim, há ali muita roupa
de figurinos que foram repescadas aos pais do nosso figurinista, a coisas que ele vai guardando dos anos 90, portanto é giro ver isso. Incrível. Mas antes de irmos ao rant, eu queria propor-te um desafio. Ok. Isto, lá está, uma epifania no meu cérebro. Laura Alves quase foi para a Broadway, teve a oportunidade de ir para a Broadway, mas não chegou a ir. Não foi. Por motivos familiares, não é? Exatamente. Portanto, não chegou a ir para a Broadway. E eu fiquei a imaginar como Mas é o que Valério seria. foi e foi. Pouca gente sabe disto, mas ele teve composições dele na Broadway durante muitos anos. Tanto que na história não é abordado intensamente, mas ele vai realmente embora porque teve espetáculos na Broadway da autoria dele. Portanto, e hoje em dia é triste não se falar. Sim, claro. Pronto, nós conhecemos muito o Valério pelos poemas da Amália, pelas músicas da Amália, portanto, é uma referência nacional, mas nunca é referido como um dos pais do teatro musical português a ir para lá. Sim, realmente. Yeah. E neste caso, então, tínhamos a certeza de que A Laura poderia ia ter ido. mesmo ter Sim. atuado na Broadway. Poderia. Pois. E então, eu imaginei na minha cabeça Laura Alves na Broadway, no Rent. Isto não faz sentido nenhum, não é? Mas eu queria propor-te, se calhar dares aí um lamiré do que seria Laura Alves a cantar Seasons of Love. 525.620. Ai, desculpa, é incrível. Não sei se consigo, tenho que fazer aqui Tens que ligar à aula. tenho que ligar Laura. à Laura. Mas seria qualquer coisa assim. Em dias, em noites. É por Uma aqui, coisa muito não mais sei, dramática mais ainda. dramática, mais intensa e pronunciada, sim. Incrível. Agora passando ao Rent. O Rent surge de um projeto que tu, com o Martim Galamba e o teu marido, o Ruben Ruben Madureira, criaram, que é o MTL. é MTL, exatamente. Exatamente. E este projeto, no meu ver, é uma coisa muito corajosa. Imagina, nós criámos isto numa fase corajosa mesmo, porque foi na altura da pandemia, quando nós achávamos que isto ia parar. O que é que portanto, foi numa segunda volta da pandemia que nós tomámos a decisão de vamos juntar-nos e vamos fazer o quê? Porque está nos meus planos esta missão de trazer mais teatro musical, dar mais formação. Acho que passa por este trio, sente-se com essa incapacidade ainda na nossa indústria, na nossa visão artística. E então surge assim, do nada, de uma conversa. O Martim é um sonhador que ninguém o para, nem parará. E nós juntámos-nos e quisemos fazer aqui uma ponte entre a Broadway e Lisboa e temos conseguido nomes que eu nunca imaginei. Inacreditáveis. A Audrey, quer dizer, é uma das mães do teatro musical. Bernadette Peters, quer dizer, não há patamar. E o próximo patamar, posso-vos dizer que é um Citex. Vamos ter um grande nome do teatro musical. Estou maluca. Portanto, em julho, estejam atentos à MTL. E para além de termos estas conversas com artistas que nos podem trazer um bocadinho da sua realidade, claro, e até algumas... Para eles é a realidade. Exatamente. Mas algumas visões artísticas, até enquanto atores, enquanto performers, ao nosso público. Nós também trazemos muita gente da área e atores que estão, nomeadamente, em espetáculos na Broadway, nomeados ou Tony Award winners, neste caso galardoados, que vieram para dar formação. Portanto, nós fizemos uma espécie de summit de teatro musical e acaba por vir muita gente que ou já passaram por escolas lá fora, que querem fazer mais formação, outras que nunca fizeram nada e adoram teatro musical. Portanto, temos vários patamares de formação e o nosso objetivo é que haja mais formação no nosso país e que não seja necessário a ida para fora de atores ou estudantes que tenham que ir para, neste caso, Barcelona, Nova Iorque, West End, Londres, para tirarem a sua formação. Claro. Portanto, começa por essa vontade e por criar e trazer mais espetáculos, claro. Porque tu, e vocês têm parceria com a escola onde tu te formaste. Sim, temos essa ligação, começa pela EMDA, claro, um bocadinho
precisávamos daqui de uma ligação que nos tornasse de imediato, como é que eu ia dizer isto? Tínhamos que ter um selo. Portanto, a EMDA e mesmo a Embaixada dos Estados Unidos, que nos tem ajudado imenso neste sentido, são o nosso selo de, olha, nós somos uma associação, estamos num país que adora teatro musical, ainda há pouca formação, estamos a tentar que haja mais teatro musical e haja mais pessoas a terem disponível a formação. E como é que vamos fazer isto? Portanto, houve muita gente que colaborou connosco, assim, num abrir e fechar de olhos. Portanto, para nós foi incrível. Foi incrível a aceitação da parte deles e perceber que a mesma paixão que nós temos cá por teatro musical, eles às vezes perdem-na por terem, porque é uma vida cansativa, não é? Mas de repente vêm num grupo, até nos vou chamar de miúdos, a paixão que eles já tiveram e aquilo em que acreditam. E nunca mais não é? Exatamente. E nunca mais me esqueço do Rob McClure, que foi o Chaplin na Broadway, que é a Mrs. Doubtfire. Portanto, ele disse-nos uma coisa cá num workshop. Ele diz, eu atravessei o oceano para vir encontrar a minha comunidade, as minhas pessoas. Isso foi das coisas mais bonitas que me ficou. Porque na Broadway já está um bocadinho satisfeita, não é? Exatamente. Portanto, eles já estão Portanto, eu acho familiarizados com aquilo. Exato, Aqui é e verem que há talento, que há possibilidade, e mesmo agora no Rent nós temos tido pessoas a voltar, veem o espetáculo, querem voltar, tivemos muita comunidade americana que adora o espetáculo, inclusive é uma senhora que vai ver todas as produções do Rent por todo o mundo e chegam aqui e ficam fascinados com este pela língua, porque é mais um patamar novo para eles, mas também pela qualidade artística que existe no nosso país. Completamente, Isso é bom. completamente. Eu fui ver também e amei, por vários motivos. Mas antes de ir aí, eu gostava de falar da parte de teres estudado em Nova Iorque, porque tu tiraste o teu curso em Nova Iorque, de teatro musical. Sim. Tu tiveste a oportunidade de começar por lá e de ficar por lá? Tive sim. Foi só uma opção de vida, eu acho. Na altura eu tive um contrato de sonho e eu achei que tinha que voltar. Achei mesmo que tinha que voltar. E ainda bem, porque voltei para fazer Rent no meu país, com uma encenação inglesa, mas vim com uma vontade nova de ok, eu fiz a minha formação e eu quero fazer mais no meu país. Porque, sem dúvida, eu vejo colegas que estão lá fora, que têm que ir para fora, mas o que verdadeiramente nos move é fazermos coisas no nosso país, sem dúvida, com as nossas pessoas, com o amor do nosso público. O público português é muito carinhoso. O público, e eu nasci numa das cidades que tem os melhores públicos. O Porto é ou gostam ou não gostam e são honestos, sabes? E isso é muito bonito de se querer. E no meu interior eu sentia que eu podia ter feito uma carreira lá fora, podia, mas acho que é um caminho mais longo no meu país. Sem dúvida. Mas, de certa forma, este pequeno reconhecimento que eu tenho tido ao longo destes anos todos que cá estou, também me dá sei lá, uma inspiração para, ok, eu tomei a melhor decisão. Completamente, tu estás a ter uma vida da Hannah Montana, estás não a ter o melhor de dois mundos. Tu estás no teu país Sim. a fazer Broadway. Exatamente. Portanto, estás a viver o sonho. Sem dúvida. E eu acho inacreditável. Agora, passando para a Mimi, que é a tua personagem. No Rent, sim. Tu também não és só atriz nesta peça, és também encenadora. E que encenaste com a ajuda do encenador original da peça. O Michael Grave foi assim, mais uma vez, esta parceria da MTL, a loucura do Martim. Eu e o Ruben tirámos assim um nome e dissemos, Rent, tragam Michael Grave. Ele esteve na criação do musical original. Ainda por cima dois nerds a magicar isto, não é? Ele esteve ao lado do Jonathan Larson, portanto, não haveria melhor. E ele foi, imaginem, estamos a falar de uma pessoa que há 5 meses atrás esteve nomeada com 13 espetáculos na Broadway para os Tony Awards, que é o prémio mais alto de teatro. Em 3 peças, encenadas por ele. E ele aceita vir a Portugal durante uma semana para... Parece alguém que eu conheço. Né? Portanto, eu acho que ele foi super humilde no sentido em que ele não tocou um dedo na encenação. Ele
teve muitas conversas comigo, teve muitos head-to-head com atores, portanto, trabalhou zonas das músicas e de texto com alguns atores, e depois teve uma grande humildade em não querer que eu me sentisse frágil, porque podia ser um Sim, ponto claro. frágil de, para lá, como é que vamos fazer isto? E ele disse, ele deu um passo atrás, não, isto és tu que vais fazer, e eu estou aqui para as vossas dúvidas e as vossas questões, do ponto e do prisma em que eu estive na origem disto tudo. Portanto, ele, desde referências a filmes, a séries que o levaram a ir buscar determinada situação para o espetáculo, sem dúvida a partilha real e honesta da vida do Jonathan, porque o Rent não deixa de ser uma homenagem do compositor a estes amigos dele. Claro. E esse espírito de comunidade que eu senti da parte dele também foi transversal aos atores que estão neste espetáculo, porque sentiu um altruísmo de uma pessoa que poderia ser tão incrível e chegar aqui e dizer, olhem, vamos fazer assim, amigos, não façam assim. Não, ele deu-me total liberdade. Inclusive acho que houve uma das cenas do Over the Moon. Ou seja, ele confiou-te a 100%. Completamente. A Rafa, eu estava a dirigir a Rafa e comecei a dirigir em português. Não sei, na altura comecei a perder o inglês, porque estava a tentar falar inglês para ele estar sempre a ouvir. Eu comecei a falar em português e eu disse, desculpa, Michael. E ele disse, não, continua que eu estou a perceber o que é que lhe estás a pedir. Foi mesmo bonito ele sentir que eu já nem que ultrapassei a barreira de bugas, trabalhar isto e foi muito bonito. Pois ele acabou por me dizer, um dia vou-te roubar esta cena como tu a fizeste, e acho que não há maior elogio que este, Claro, para mim. Portanto, ele confiou-me um bebé dele também, não é? Porque embora haja produções e produções do Rent em todo o mundo, acho que há sempre um ponto de ligação em muitas coisas, tanto que eu fiz-lhe questões sobre a árvore de Natal, sobre o ferro, a utilização da cenografia como ponto de partida de uma coisa que já vimos, que era dele, não é? E ele diz, olha, mas se não quiser a árvore, tira a árvore, se não quiser. E eu disse, não, eu quero mesmo. E ele diz, eu fico honrado, porque eu vejo. Ele ainda hoje diz que não sabe como é que o Rent teve o sucesso que teve, e se calhar é por esses pontos simples, Os pormenores, sim. Mas foi uma semana incrível podermos partilhar experiências, falar com ele dar-nos o ponto de vista dos personagens. E é um privilégio para todos os atores, Claro, que estão 15 atores. Exatamente, 15 atores a receber indicações de um dos maiores encenadores do mundo. É sem dúvida, quer dizer, ele ensinou, e tínhamos tido peças dele antes, o Next to Normal, o Henrique faz há uns anos, o Quase Normal, exatamente em português, depois o querido Evan Hansen, portanto, também foi dele, era dele, a encenação, portanto, ele já tem tido em Portugal muitas peças que ele ensinou. Que li em algum lado, agora não tenho a certeza, mas tu se calhar sabes, eu acho que ele que foi o único que teve 3 peças ao mesmo tempo em que ele estava a encenar, não é verdade? Exatamente, na Broadway, e acabou por ser nomeado para essas 3 peças. Para as 3 ainda por cima, exatamente. E fez 3 e fez em bom. Exatamente, e fez em bom. E um deles é um espetáculo que está a ter um sucesso enorme, que é o Hell's Kitchen, com músicas da Alicia Keys. Portanto, para nós era assim, a Alicia esteve com ele há 2 meses atrás, e agora estamos nós aqui, não é? Estivemos perto. Mas sem dúvida, foi uma experiência única, mesmo. E para o público também. Uma experiência única, porque em Portugal não me lembro de ver uma peça tão bem encenada nos últimos tempos. E de nada, tens todo o mérito, porque eu não me lembro de ver em Portugal tantas coisas a acontecer ao mesmo tempo no palco, mas nós conseguirmos ver acompanhar tudo. A iluminação estava perfeita, conseguia-se ver. João Fontes, maravilhoso. Quem estiver a ouvir este podcast já perdeu, quem não foi, portanto já perdeu. Mesmo. Porque acaba esta semana, domingo, e estamos esgotadíssimos. Nós estamos a gravar dia 24 de abril. Pronto. E portanto, quem não viu, visse. Esperemos que volte para uma reposição. Vamos ver. Eu acho que sim. Espero que sim. Ideia. Quer dizer, tu has de saber melhor que eu, não é? Ainda não posso dizer. Não te comprometes.
Mas este projeto, este Rant, é muito próximo de ti por vários motivos, porque, pelo que eu sei, tu também já viste o original na Broadway. Sim. E até vi numa entrevista que disseste que tinhas medo. Sim, Tiveste porque medo no início. eu era uma miúda, 20 anos, estava em Nova York, via publicidade ao Rant e toda a gente na universidade já me tinha dito: tens que ver o Rant, tens que ver. E eu cheguei ao teatro e há aquele. É engraçado como é que nós julgamos facilmente, e o Rant é sobre isso. Uma pessoa chega à Broadway e vê aquelas entradas daqueles teatros fabulosos e há o glamour das peças e as luzes e de repente eu vou em busca de um teatro para ir ver uma peça que toda a gente me recomendava e passo a porta e tudo, porque não estava a acreditar que era ali. Voltei atrás e entrei naquela porta de madeira, tudo mal amanhado, não sei dizer, parecia uma calha aqui de uma rua de Lisboa. Daqueles que não têm nada por dentro. Que não têm nada por dentro. E tu pensas, mas isto vai dar onde? Entrei lá dentro, tudo um edifício mesmo, posso dizer, a cair. E eu pensei, eu não vou ver esta peça, o que é isto? Tipo, isto não é nem sequer me parece um teatro. E é engraçado que me deu aquele medo de, não vou ver isto porque eu acho que eu não vou gostar disto. Isto deve ser muito fora para aquilo que eu gosto. Muito underground isto. Muito underground. Entretanto, lá assumi que, pude a ver, o meu irmão já andava maluco quando foi ver, ele viu 18 vezes o Rant. Mas eu também vi umas 10, 12, já lhe perdi a conta. E voltei, paguei o bilhete, sentei-me e ao final de, sei lá, 10 minutos eu já estava a chorar porque estava a reconhecer uma fase do teatro musical e posso-vos dizer que vocês hoje em dia têm acesso a tudo. Tu, se quiseres ver um musical, tu vais ao YouTube e consegues ver. Assim Tens a informação toda. Na minha altura não havia YouTube, não havia o Google, portanto, tudo tinhas mesmo que ir ver. Tinhas mesmo que ir ver e era o passa-palavra. Não recebias uma mensagem a dizer vai mesmo, que é incrível. Okay. Não, era olha, vai. E depois chegavas ao sítio e é o tal medo que te chega que é, eu acho que não me enquadro neste sítio. Acho que não é aqui. E então acabei por ver o Rant e ao final de 10 minutos eu não reconhecia aquele tipo de teatro musical e foi muito bonito porque eu conhecia os clássicos, não é? Rei Leão, Beauty and the Beast, Chicago, Cabaré, Miseráveis, e de repente tinha ali uma história muito real, muito próxima de uma realidade que não me era totalmente familiar, obviamente, mas uma forma teatral que eu nunca tinha visto no teatro musical. Eu já tinha visto um Jesus Christ Superstar, que tinha uma linha muito próxima, já tinha visto um Hair, que eram aqueles marcos de teatro musical mais contemporâneo, mas ainda assim com um quê de clássico por trás, e de repente há toda uma linguagem nova, mais próxima, exatamente. E marcou-me profundamente para o resto dos meus dias, porque de repente era pop, era rock, era tudo o que eu nunca tinha visto em teatro musical. Porque lá está, as histórias eram sempre muito distantes ou imaginadas. Exatamente, imaginadas, ou Os Miseráveis, Vitório, ou eram grandes clássicos, ou então eram coisas que não nos aproximavam de uma realidade atual. E bem sei que na altura não fui só eu que senti isto, quer dizer, olhamos para o Lin-Manuel Miranda, que é um dos marcos de teatro musical neste momento, comigo, por favor. e ele, né, e ele não sabia bem o que fazer com a vida dele. E quando viu Rant, disse, espera lá, mas eu posso escrever sobre a minha própria vida. Portanto, ele abriu, o Jonathan Larson, sem querer, abriu um portal a muitas pessoas que hoje são ícones. E não só, abriu um portal ao teatro musical com a possibilidade de fazermos coisas rock, pop, R&B, tudo. Quisermos. Exatamente, tudo o que quisermos. Porque ele também mostrou isso. Podíamos ser tudo o que quiséssemos. E isso é o mais importante do Rant. Isto são pessoas reais. E elas são diferentes. Completamente. A diversidade de pessoas que existe no elenco do Rant é uma coisa inacreditável. Exato. Aliás, eu acho que é muito importante na altura em que estamos em Portugal, que haja um espetáculo assim que mostre a diversidade de pessoas. Sim. E para além desta diversidade de pessoas que estas pessoas todas tinham o mesmo problema. Sim. E que é um problema que nós também temos agora em Lisboa, Claro. que não existem casas para ninguém. Exatamente. A habitação, a parece que foi mesmo spot on no momento. E não foi propositado, repara, eu amo o Rant e acho que foi
Ruben disse é rant, o Bruno Galvão disse é rant. Quer dizer, foi uma decisão de paixão nossa. E depois, quando olhámos para o rant novamente, foi... Isto é super atual para o tempo que nós estamos a viver. Sim, senti mesmo isso. Foi um baque de uau, aquilo que eles estavam a passar no final dos anos 80, 90, nós estamos a passar agora. Esta precariedade, a habitação, mesmo esta necessidade de empatia pelo próximo. E eu olho isto para as redes sociais. Eles viviam num tempo em que tu tinhas que estar lá para o outro, não através de um telefone. E o Rant fala sobre isso. Exatamente. Portanto, esta necessidade de estar perto do outro nas fragilidades é uma coisa que nós estamos a precisar neste momento. Completamente. É super atual. Ainda sobre o Rant, uma coisa que me fascinou e que... não sei como é que é possível, tu confidenciaste-me que o tempo de ensaios entre terminares a Laura e entre começares, porque foi muito perto, entre terminares a Laura e começares o Rant, foi muito curto. E portanto, como é que deste tempo curto de ensaios sai Cici Martins pendurada em andaimes, de cabeça para baixo, de cabeça para o lado, bracinhos a dar assim, que foi a parte que eu gostei mais. Há muita gente que adora esse momento. Dos bracinhos e das pernas, tudo ao mesmo tempo. Inacreditável. Como é que é possível fazer isto nestes cursos? Eu sei que já falámos sobre isto, mas é uma coisa que me transcende. Eu acho que havia muita vontade. Havia. Eu tive muito pouco tempo entre o Laura e o Rant e sabia que só iríamos ter 3 semanas para levantar um espetáculo. Então, junto do Martim, mas principalmente do Ruben, nós munimos-nos de pessoas que nós sabíamos que eram muito próximas, que eu sabia que estávamos a correr um risco em escolhê-las no sentido, se calhar eu já não tenho idade para fazer uma mimi, eu já não tenho... Estás a entender? Estou a ir mesmo a pontos específicos. Sim. Mas olhei para isto e disse, não, isto é intemporal, isto não tem idade. Portanto, vamos pegar nas pessoas que eu sei que conseguem entregar corpo e alma em 3 semanas. E pensem que 3 semanas de ensaios inclui um score que é cantado do início ao fim. Só dizemos o início, só a abertura é que é falada, a partir daí ele diz sorri e entrar primeiro e nunca mais paramos. E quando eu digo nunca mais paramos é mesmo difícil porque as pessoas às vezes veem lá texto, mas o texto está dentro de uma partitura e nós já aconteceu, se nos atrasamos a dizer o texto por algum motivo ou a cantar, ficamos ali todos pendurados porque a partitura não para. Não. Portanto, dessas 3 semanas nós tínhamos que reunir uma equipa que tivesse união, química artística, que pegasse neste score e aprendesse as músicas o mais rápido possível. Porque isto também é uma questão minha pessoal, que é como é que é possível vocês desprenderem-se do original para quem viu e para quem toda a vida ouviu as músicas do original? Eu ainda agora não consigo dizer os 200, os 500, não consigo. Eu sei. Seasons of Love. Muito complicado. Como é que vocês fazem isso? Foi o mais difícil, confesso. Nós tivemos uma versão de adaptação, depois juntámos-nos e tivemos que olhar para o texto todo novamente. Fizemos o melhor que podíamos de um texto que não é que eu queira dizer datado, mas já é datado, já tem um tempo específico, uma fórmula específica e depois é de uma rapidez de execução melódica que era importante também estar incluída neste texto. Portanto, nós tínhamos que ora adaptar, ora ir traduzindo e depois chegar a um ponto de, espera lá, isto significa isto também, portanto vamos readaptar para que a vogal fique mais bem cantada, para que a pessoa perceba o que é que... E houve músicas que eu tive que fazer isso mesmo, que tivemos que pensar no subtexto em vez da tradução literal. Okay. Para que fosse mais acessível, mais direto, porque o espetáculo é direto. Sim. E então eu não podia andar a dar a volta, tinha que ser este compromisso. Portanto, acho que foi o mais difícil, foi a adaptação, chegar-se aqui a um sítio e que depois também dei essa liberdade artística a este grupo, aos meus atores e disse-lhes, olhem, aquilo que não estiver a ser confortável, vamos olhar para isto e vamos mudar e uma delas foi essa, o 525, porque é 500
525 mil, né? Tivemos que tirar esse porque O teu Wii não faz falta. não faz falta, mas foi preciso cantarmos uma, duas, três, até pensarmos, isto não está a soar bem. Portanto, há todo um trabalho que teve que ser muito rápido, porque na quarta semana nós já estávamos dentro do Variedades e a partir daí é técnica e não há... Então eu tive que sempre... Eu acho que só cheguei ao espetáculo no ensaio geral, confesso-te, porque eu tive muito deste lado e embora parecia uma maluca, tinha sempre alguém a fazer o meu papel e andava dentro e fora, acho que só entrei depois no ensaio geral e deixei-me levar por aquilo que sabia que podia fazer com a Mimi, mas sem dúvida foi um bocadinho ingrato para mim estar nesta posição de 2 lugares. Mas olha, incrível, o projeto foi incrível, vai ficar Obrigada. na memória Eu acho de que quem sim. viu, tenho a certeza Acho que absoluta. E agora, queria passar aqui para uma outra questão. E uma coisa muito parva que tu fizeste, já que o nosso podcast se chama Ai que Parva. Ai, que parva. Ai que Parva. Uma coisa muito parva que tu fizeste, mas que eu adorei. Tu fizeste, tiveste o teu momento de cantora do tema do James Bond em Portugal, de um filme de comédia. Exatamente. Vive e deixa andar. Vive e deixa andar. E tu tiveste mesmo um momento de diva a cantar aquela música, porque tu estás a cantar assim com as mãos, uma coisa muito. no preto e branco, muito Muito dramática, com uma dramática. orquestra. Tal e qual. Incrível. E eu tenho a destacar uma frase que tu cantas nesta Um zero à música. esquerda. Um zero à esquerda, um zero a mais. São 7 vidas, são tantos ais. Abandonado ao nascer, cresceste sem ter por perto diamantes e cianeto, agentes secretos Essa é a minha de preferida. porco preto. Essa é a minha preferida. Agentes secretos de porco preto. Filipe Almeida Fonseca. Eu sou fã do Filipe e ele sabe disto. Acho que é uma parceria que temos aqui já há algum tempo, desde o Zé Manel Taxista, que nos conhecemos no espetáculo da Maria Rueff, em que ele fez algumas partes dos textos, e ele teve esta loucura porque ele fez a orquestração toda do filme, e de repente faltava-lhe ali um momento era um bocadinho a Tina Turner, o Goldfinger, pronto. E ele lembrou-se logo de mim, pronto. E lá fui eu, assim, uma maluqueira, também na correria entre Laura e mais uma daquelas coisas que tem uma manhã, dá, pumba. Na altura acho que até estava em ensaio já para o entraria nesta sala do Ricardo Neves, que ia abrir o Variedades, portanto eu sei que foi ali um buraco numa manhã e nós tínhamos de fazer aquilo naquela manhã, não havia mais disponibilidade. E então foi assim, portanto eu acho que... Quando ele te mandou a letra, como é que tu... Morri na praia, né? Quer dizer, primeiro foi muita gargalhada durante essa manhã e depois encontrar um sítio de ícone dos anos 70, das cantoras divas desse tipo de filme, a dizer esta letra, não é? Portanto, sem credibilidade nenhuma, lá eu tentei. Com uma voz incrível, com notas várias, todas ao mesmo tempo. Mas foi muito giro, muito giro, foi muito giro. Incrível. Eu acho que foi das coisas mais parvas que vi nos últimos tempos e fiquei, eu preciso de mais, onde é que eu vou buscar mais? Preciso de um álbum inteiro disto. Muito bom. Acho que ainda virá um segundo filme, não sei, vamos ver, gostávamos. Cheia de coisas aí que não dizes. Não sei. Estamos a chegar ao fim do podcast e eu faço sempre a mesma pergunta a toda a gente. Cici Martins, és uma grande parva ou sou só eu? Sou muito parva e consigo projetar isso na minha vida familiar, porque eu vejo a minha filha, que é uma teatreira, vejo-me a mim e ao pai, portanto sou uma grande Também parva. não vai ter hipótese, não é? Não tem hipótese, já vimos, não vale a pena andar a cantar o rant pela casa, faz de Laura, portanto não temos hipótese. Mas sou uma grande parva e eu acho que é isso que nos leva para o teatro também, portanto, pois, claro. E que nos leva a viver a vida assim de uma forma mais leve, não é? Eu acho que sim. Sabes que agora estavas a falar da tua filha e eu tenho esta visão, é o que eu imagino. Sabes uma senhora, chama-se Lauren qualquer coisa, acho eu, Lauren Play, qualquer coisa assim.
uma senhora que faz vídeos para a internet Ok. e que vai para as escadas do prédio fazer. Tu já deves ter ouvido isto. Acho que já ouvi, Que vai sim. cantar tipo o Titanic, Exato, umas acho que coisas já sei muito o que é. assustadoras. Já sei. Se eu fosse vizinho dela, eu ia achar que estava assombrado. Já sei. E ela tem. O marido dela também canta, portanto, eu acho mesmo que a tua casa deve ser assim. Eles os dois a cantar com a miúda, toda a gente Neste a momento cantar. a nossa filha Imaginar manda-nos a Alma, calar. tipo, Portanto, a Alma canta Ok. e manda-nos calar. Portanto, já não temos hipótese. já não tem. Mas sabes que nós nunca cantámos muito em casa. Não, damos por nós a cantar mais no carro do que em casa. Ok. Yeah. Não sei porquê. Aproveitamos a casa de banho e o banho para vocalizar e cantar umas coisas, porque o banho é sempre bom, Para não é? umedecer nas cordas vocais. Exatamente. E porque a ressonância é boa, mas pela casa não. Agora, cada vez que estamos a cantar para a nossa filha, ela manda-nos calar e é ela que continua. Assim, Portanto, não, espera lá, espera lá. É, tipo, calem-se, não. Agora quem canta sou eu. Portanto, temos uma cantora na casa, Ai, eu adoro. Daqui a uns anos já temos mais uma, não é? mais uma pérola do teatro Triple musical. threat. Sim. E em que momentos é que na tua vida tu sentes que és mais parva, que fazes parvoíces? Sabes, uma coisa do teatro musical que eu acho muito parva é que vocês... É muitos gafanhotos. A primeira fila tem que fugir, vocês Pois são muitos tem. gafanhotos. E eu sinto isso agora no rant, que às vezes estou mesmo ali à boca de cena e lá foi. E eu pensei, coitadinha da pessoa à minha frente. Mas pronto. Em que momento é que eu sou muito parva? Eu gosto quando me junto com as minhas melhores amigas, a Joana e a Kate, nós ficamos muito parvas. E com os meus primos, somos muito parvos juntos. E isso é ótimo, porque é um lugar de liberdade quando temos aquelas pessoas que são mais parvas do que nós. E eu gosto disso, gosto mesmo. Não é? Aquelas pessoas específicas que Sim, em que desbloqueiam nós em nós Exatamente, que nos desbloqueiam esse modo, o sítio. modo parva fica ativado. Sim, muito obrigado por Obrigada teres vindo. eu. Quanto a vocês, este foi mais um episódio do Ike Parva e toda a gente já sabe que para um copo de arroz são 2 de água. Até para a semana.